E aí, pessoal, vamos lá? Estamos quase chegando ao final do nosso curso e agora a gente vai falar sobre definição de estrutura. Bom, uma vez que a gente tem então o nosso propósito, a nossa missão, por que a gente faz o que faz, a partir do momento que a gente tem então uma boa lista de objetivos, né? 1, 2, 3 objetivos para o ano, né? A partir do momento que eu tenho desses objetivos transformados em estratégias, né? De como eu vou fazer para chegar lá, né? Eu preciso definir uma estrutura. Estrutura, na verdade, é aquela relação de pessoas, né, que vão conduzir essas coisas. Então, a primeira estrutura que você tem é a estrutura da tua diretoria. Então, se é um presidente, vice-presidente, primeiro, segundo secretário, tesoureiro, já é ali a tua primeira estrutura, né? Se você é um coordenador com secretário, tesoureiro, já é uma outra estrutura, né? Menor, mas você tem uma estrutura. Né? Dentro da diretoria, você tem ali um organograma, o presidente preside, né? Os secretários apoiam, né? O tesoureiro suporta também, todo mundo decide junto ali, né? E em reuniões e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa, essa diretoria não precisa ser a que faz tudo. Sabe como? Não precisa ser vocês que fazem. Então, por exemplo, vai ter um acampamento. Não precisa ser a diretoria fazer o acampamento. Vocês podem o quê? Deliberar em formar ou uma comissão de acampamento, ou delegar um coordenador do acampamento, que vai poder, a partir do coordenador, montar uma equipe, né? Vocês podem ter, na IPB a gente tem a figura dos secretários, né? Então, o secretário de espiritualidade é mais ou menos um coordenador, né? Que pode, inclusive, ter uma equipe abaixo dele para tratar dos temas espirituais, né? Então, a questão é, dados os objetivos que eu tenho, né? Qual é a estrutura que vai ser montada de atribuição de responsabilidades que vão se ocupar de conseguir fazer as coisas, né, com relação a esse atingimento dos objetivos, né, desse cumprir da estratégia, não é? Então, o que a gente vê é as pessoas confundindo a diretoria ali como a única estrutura possível para se fazer as coisas. E, gente, isso traz um peso enorme em cima de si. Na apostila, você vai ver ali a história da definição da estrutura do judiciário. Como que Moisés estava centralizando tudo nele, o sogro dele olhou e falou, isso não é bom o que você está fazendo. Escolhe pessoas para te ajudar, delega autoridade para essas pessoas, delega poder para que essas pessoas possam conduzir as coisas. E aí, nós vamos ter uma aula específica sobre delegar, né? Veja que interessante que a partir do momento que você tem já qual é a tua estratégia, qual é o teu objetivo, você consegue envolver de forma mais fácil essas pessoas, para que elas te ajudem a chegar naquele objetivo por meio, né, das coisas que ela vai precisar fazer. A gente vai ver ainda ali projetos, programas, iniciativas, né? Mas vocês podem desenhar então a estrutura de qual que é a estrutura necessária de pessoas e responsabilidades, né, necessárias para dar conta desses objetivos. E se você fez um bom diagnóstico dos teus recursos, essa estrutura já vai ser suficiente, porque você não vai ter definido objetivos e estratégias descasadas da realidade, né? Mas ainda assim, se na hora de montar a estrutura você vê, puxa, faltou peça, né? Você pode pensar, bom, como é que eu faço para conseguir essas peças? Ou eu posso, de repente, dar aquela recuada e olhar, olha, essa estratégia talvez não funcione, talvez esse objetivo a gente tenha que dar uma mexida nele aqui, né? Para a gente conseguir se adequar e chegar num plano de jogo que seja possível de ser jogado, né? Para que os objetivos sejam alcançados e para que não haja frustração, né? E muito menos sobrecarga, né? Então, assim, a gente obviamente tem que mirar em fazer o melhor que a gente pode, mas dentro das nossas limitações. Então, você coloca lá 7, 8 objetivos. Vai ser muito difícil você ter uma estrutura, né, tamanha e recursos e condições de conseguir ao longo do ano atingir 8 objetivos diferentes. Se for assim, for possível, amém, né? Mas às vezes, um objetivo, 2 objetivos, 3 estourando, 5 espetacularmente, né? Então, trabalhem isso, pensem isso, e este é o momento,
né, de vocês acertarem aqui, tirarem ali, conversarem, mas vocês percebem quando tem que ser reuniões maduras, reuniões assim de trabalho mesmo, né, reuniões em que a atenção da pessoa tá ali, de que alguém fala, o outro responde, realmente, mas porém, mas veja bem, e se a gente, e tudo mais. Então assim, todo mundo falando, todo mundo construindo um documento para que a gente chegue no final assim com uma folha de A4, 2 folhas de A4, que dá aqui, ó, departamento tal, nosso planejamento é esse aqui, é a nossa missão, é esse os nossos objetivos para o ano, é esses os projetos, atividades que a gente vai fazer, é essa estratégia que a gente vai adotar e é a estrutura que a gente vai ter, que é do que a gente está falando aqui, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Definam bem a estrutura, né? Porque uma boa estrutura, uma estrutura sólida, pode ajudar muito vocês no atingimento dos seus objetivos. Lá na apostila tá lá então a historinha de Moisés, leiam com atenção e coloquem embaixo lá já mais ou menos como que vai ser a estrutura de vocês para alcançar os resultados esperados. Ok, pessoal? Boa sorte, caprichem e vamos lá!